às vezes eu vou falar sobre qualquer coisa. Me apresentando, eu sou uma VTuber. Essa personagem que vocês estão vendo aí na tela se mexendo não é IA, não se preocupe, não, eu não sou IA. Ela imita os meus movimentos na vida real, que no caso eu estou usando uma câmera para captar os meus movimentos. E também ela não é minha, porque é uma modelo gratuita que eu peguei. Então eu deixei os créditos aqui na descrição. Ele foi feito por uma artista e eu tô usando ele. Mas enfim, vamos pro vídeo. É o meu segundo vídeo que está sendo gravado no mesmo dia que eu gravei o primeiro vídeo, porque eu lembrei de um dorama que eu assisti e eu fiz umas anotações aqui. Então esse talvez tenha mais conteúdo, porque o outro eu fui falando sem anotações, porque eu não anotei nada, eu só assisti e eu fui falando do que eu lembrava. Mas esse eu já assisti há um tempo, porém eu tenho anotações, então eu vou me lembrar um pouco melhor sobre ele. Enfim, Imitation, eu não sei se assim se pronuncia, imitação, é um dorama sobre idols. A gente é apresentado, ele fala sobre as dificuldades que é ser um idol e principalmente se tornar um. E esse dorama, ele tem 2 temporadas, ele é bem curtinho na verdade. Você consegue terminar ele, acho que demora um pouco, porque são 2 temporadas e cada temporada tem 12 episódios e cada episódio tem 1 hora, mais ou menos. Então eu acho que talvez você termine ele em 1 semana, ou menos ou mais, depende de quando você assistir. Mas acho que em 1 semana você termina ele, ou menos. Acho que menos na verdade. A gente é apresentado a 4 personagens, que é a Maha, que é uma garota que está querendo se tornar idol. Ela está na fase de trainee ainda, então ela mostra ela indo às aulas de dança e canto, e ela está tentando conseguir um contrato com uma empresa. E a gente também tem um amigo dela, que é o Leiyutin. Perdão se eu estiver pronunciando errado, mas é porque eu uso um fone de ouvido de celular para gravar o áudio, então meio que não tem como eu tirar ele daqui, porque eu colei ele em uma garrafa pra dar altura, pra eu não precisar ficar segurando ele enquanto eu falo. Então não tem como eu ouvir como pronuncia. Mas eu ainda descobri que eu descobri assim ainda que eu não acompanho muitos grupos. Eu sabia desse grupo, mas eu não sabia que ele tava nesse grupo de K-pop. E eu descobri que esse Leodin, o ator que faz ele, tá no grupo ATES, acho que esse é o nome. Nossa, uma informação extra só. Enfim, a gente é apresentado também a um idol, um outro personagem, né, que é o Hyuki. Eu acho que é assim que fala, perdão. Ele já é um idol de sucesso. O grupo dele é um dos mais famosos que tem. Então a gente vê o lado de cada um, sabe? O lado de quem tá tentando entrar nesse ramo e o lado de quem já tá nesse ramo. E a nossa 4ª pessoa que é apresentada nesse dorama, eu não sei como eu vou dizer isso, mas no começo do dorama, né, tem uma cena, não tem uma cena dela fazendo isso, mas dá a entender, né? E quer dizer, dá a entender, não, todo mundo fala, mas é uma garota que ela tentou desviver e ela conseguiu, infelizmente.
Mas o, o começo do dorama, é isso. Então, aí começa nisso. O personagem principal mesmo desse dorama é a Maha. E a gente vê o lado dela de tentando entrar nessa indústria. E ela fica muitos anos, a gente vê que ela fica muitos anos nisso. Tipo, de ir nos lugares, ir no lugar lá para treinar, para tentar conseguir um contrato. Ela acaba conseguindo, mas conseguindo mais ou menos, sabe? Porque ela ia ser descartada. Mas tava tendo uma reunião das pessoas lá pra contratar os idols e ela meio que ia ser descartada. Porém, um moço, ele fica com dó e ele sugere que eles poderiam fazer ela entrar em um grupo que tava faltando uma idol lá, que a gente acaba descobrindo depois que é essa idol que cometeu aquele ato, né? Então a Maha, no começo, ela fica meio indecisa se ela entra ou não, porque não é a empresa que ela queria uma empresa que tava esse idol mais famoso, mas é um moço que tenta convencer os outros a mudar ela de empresa, porque tava faltando uma idol lá. Ele fala com ela que ela provavelmente não teria chance nessa empresa e que essa seria a única opção dela. Então ela acaba concordando e ela fica bem feliz também, porque ela finalmente conseguiu um contrato depois de muitos anos treinando. Eu esqueci de falar que o nome imitação é porque a Ma imitava uma idol também muito famosa, e essa idol sempre chamava ela no off, claramente no off, ela sempre chamava ela de imitação, porque antes da carreira que a Maha conseguiu, antes da Maha ficar famosa e antes de tudo, né, a Maha imitava ela. E a gente também vê sobre os idols se alfinetando muito no off, porque essa moça que a Maha imitava sempre implicava muito com ela. O amigo dela acaba conseguindo entrar em uma empresa também, e ele entra nessa empresa que esse idol famoso está. Ele acaba conseguindo entrar. E inclusive nessa reunião de engravatados, eu acho que podemos falar assim, não sei, eu não me lembro como eu poderia chamar, mas os donos das empresas, a gente vê, tipo, eles falando, sabe, tipo, sobre, tem idols que eles descartam porque são velhos demais, tem uns que eles falam, tipo, vários motivos, e você acaba, quando você acompanha muito K-pop, você acaba percebendo, você entende que é meio que isso mesmo, sabe? Infelizmente. Mas é isso, o dorama ele mostra mais esse lado, sabe? Bom, então a gente vai pros próximos episódios, que a Maha entra nesse grupo de K-pop que estava faltando essa menina, né? E entrando lá, a gente é apresentada a mais duas integrantes, além da Maha, que se chama Omega, o nome do grupo, e o nome das duas personagens apresentadas é a Yunjin, que é meio que o visual do grupo. Pelo que eu lembro, parece que ela era a visual do grupo. Temos a Ria. E mais tarde a gente descobre que a gente fica sabendo que o grupo ele estava com data para debutar, porém ele estava com falta de uma pessoa, que era essa menina que acabou saindo, infelizmente, por ter feito aquilo, né? Então a Maha chega
pessoas elas ficam com medo da Marra desistir, porque a situação do grupo delas não tá muito boa, porque o dormitório é bem precário. Mas assim, a Marra acaba não desistindo fácil, porque era o sonho dela e ela já tinha passado por muita coisa e ela ia enfrentar essa dificuldade mesmo assim. E bem, ao decorrer do dorama a gente vai presenciando várias dificuldades que ela acaba tendo, vontade de desistir também, de desistir do grupo, no caso, de sair do grupo. As meninas, todas elas acabam enfrentando dificuldades, porque é um grupo novo. E a gente também tem um romancezinho nesse dorama, que é entre a Marra e o idol, que é mais famoso. Então a gente tem as dificuldades também, porque os idols não têm muita liberdade de entrar em um relacionamento. E também eu esqueci um pouco de falar desse idol, o Yoki, que já é famoso. Ele também enfrenta muitas dificuldades, porque o menino que estava no grupo dele acaba sumindo misteriosamente. Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque eu já dei bastante spoiler, mas ele acaba sumindo misteriosamente e tem um pouco de conexão com a menina que fez aquilo, que estava no grupo da Marra antes da Marra chegar. E ele enfrenta esse desafio porque ele sabe o que aconteceu, ele e o grupo dele, e ele tem que fingir que tá tudo bem, que nada aconteceu. E ele também tem a agenda cheia sempre, ele sempre tem que fazer alguma coisa. Tem uma época que ele começa a se aproximar mais da Marra, porque ele gosta dela, e o moço que cuida dele, da carreira dele, ele tenta manter ele o máximo possível ocupado, pra ele não conseguir ter tempo pra conversar com ela. Então ele vai e coloca ele pra fazer um monte de coisas, de ir em programas e variedades. Bem, então eu acho que eu espero que você tenha dormido, ou se você não dormiu, você ficou convencido de assistir esse dorama. Eu recomendo muito, eu achei ele muito bom. E comenta aqui embaixo algum dorama que você gostou, ou se você assistiu esse dorama. Imitação é o nome dele, inclusive. Bem, então é isso. Eu espero que você tenha dormido. E se você não dormiu, você provavelmente vai ficar com vontade de assistir esse dorama. Ou não, né? Mas eu espero que sim, eu espero que eu tenha conseguido te convencer. Comenta aqui embaixo se você já assistiu esse dorama, o que você achou dele, e comenta se eu esqueci de falar alguma coisa. Se você for falar sobre spoiler, coloca spoiler antes do comentário, antes de escrever o comentário, sabe? Coloca spoiler e tanana, tanana, para as pessoas, pra quem não assistiu ainda, não acabar tomando spoiler. Mas eu queria muito saber o que vocês acharam desse dorama, caso vocês tenham assistido. Se vocês não assistiram, assistam e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma recomendação de algum dorama pra eu assistir e comentar aqui sobre, eu posso estar fazendo. O próximo vídeo provavelmente vai ser do Se a Vida Lhe Der Tangerinas, porque eu estou assistindo ele recentemente, mas eu ainda não terminei, então não tem como eu comentar muito sobre ele. Eu acho que vai demorar um pouco também pra terminar ele, porque ele é bem longo. Então se você
mas eu acho que eu estou na segunda temporada. Então é isso. Eu espero